Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje, segundo o meu calendário do mês, sim, porque eu estou com uma mega maratona aqui no canal, vídeos todos os dias, durante 25 dias diferentes e segundo o dia de hoje é dia de perguntas e respostas e eu pedi para que vocês achassem qualquer pergunta, eu recebi muitas perguntas, muitas perguntas e eu já selecionei algumas, por isso bora lá começar. A primeira pergunta é da Camila e ela acompanha muito a nossa maratona aqui no YouTube, então muito obrigada, Camila, e ela pergunta: qual é a tua comida favorita no Natal? Eu gosto de várias comidas, sobretudo nesta época natalícia, mas eu escolhi um bolo que é o bolo rei. O bolo rei, meu Deus, eu adoro bolo rei. O Filipe, que ele é membro no meu canal, ele perguntou qual é o processo de fazer vídeos que eu mais gosto. Se é a gravação, o roteiro, a edição, é o quê? Pergunta difícil! Então, eu gosto muito de escrever as ideias, de pensar em ideias, eu gosto muito de gravar e editar, eu gosto do processo todo, mas se eu tivesse de escolher, isto é muito difícil, eu não sei se escolhia gravar ou editar. Eu comecei o canal por edição, porque eu amava editar vídeos, mas eu agora não conseguia parar de gravar. Eu acho que, isto é tão difícil. Gravar ou editar, gravar ou editar. Eu vou com gravar, porque se eu não pudesse gravar, eu não podia partilhar com vocês, então eu preferia que alguém editasse os meus vídeos, mas que eu pudesse continuar a falar. Eu vou com gravar. Oh meu Deus, é que eu amo editar os vídeos. Não, mas eu vou com gravar. A minha parte favorita é gravar, porque eu não abdicava disto. Não. Eu escrevi as perguntas que eu queria neste caderno, mas eu tinha acabado de acordar, então é um pouco difícil de perceber porque isto está tudo riscado e a minha letra, quando eu acabo de acordar, ela não é a melhor. Não é uma pergunta, mas sou teu fã. Como é que é suposto responder? Como é que é suposto agradecer? Eu não sei. Obrigada. Eu não sei lidar com isto. Qual é a tua formação académica? Tu cantas? O teu amor pela música é imenso. Esta pergunta é muito engraçada porque eu já tive algumas aulas de música, mas foram coisas muito básicas. Era basicamente para nós distinguirmos alguns instrumentos musicais, para sabermos pequeninas coisas. E eu lembro-me quando eu era pequena, eu não sei se os meus pais se lembram disto, mas eu pedi uma guitarra elétrica porque o instrumento que eu mais gostava era uma guitarra e eu na altura nem sabia distinguir uma guitarra de um baixo, eu não sabia nada, mas eu via as pessoas na televisão a tocarem guitarra e eu queria aprender a tocar guitarra também. Eu metia-me de joelhos em casa a fingir que eu estava a tocar uma guitarra e eu nunca tive aulas. Hoje em dia eu gosto muito de ouvir os solos de guitarra e isso permanece dentro de mim, mas eu não tenho assim conhecimento na área da música. Eu estudei cinema e televisão e nós aprendemos algumas coisas também a parte de som, mas eu não posso dizer que sou uma pessoa muito formada nesta área, então eu acabo por tentar dizer aquilo que eu sinto e não vou muito pela parte técnica, porque isso eu não sei, não. Já pensaste em conhecer o Brasil e os fãs? Sim, eu amava viajar para o Brasil e sim, eu quero conhecer as pessoas que acompanham o meu canal, eu quero falar cara a cara com vocês. Então sim e sim. O que achas sobre os youtubers brasileiros estarem a influenciar o português das crianças portuguesas? Esta foi uma das perguntas que mais me fizeram e eu vou tentar responder de forma assim mais simplificada, porque estava para fazer um vídeo inteiro, mas eu vou tentar responder aqui. Então, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu lembro-me que os professores, eles estavam muito preocupados porque a nossa geração, ela estava a escrever muito mal. É verdade. E nós estávamos a mandar SMS uns aos outros e fazíamos abreviações e escrevíamos as coisas de forma incorreta. Por exemplo, nós escrevíamos Q com só um Q ou então com um K. Escrevíamos, por exemplo, sei lá, chão. Para simplificar o C e o H escrevíamos com X e os professores eles não gostavam disso. Então eu lembro-me de estar numa aula e eles escreverem abreviado e nós tínhamos que decifrar as abreviações para tentar perceber que aquilo era uma forma incorreta de escrever. E esta notícia ela também reúne vários testemunhos, várias opiniões de pais, de professores
E eles fazem muito isto de pegar em assuntos, às vezes, uns mais polémicos que outros. Eu lembro-me que houve um em que eles mostravam, os pais mostravam a preocupação das crianças estarem muito tempo a jogar ao telemóvel ou no computador, e depois até mostravam um lugar em que as pessoas. Era basicamente terapia, em que depois as pessoas saíam de lá e já não jogavam tanto. Foi uma coisa do género. Eu acho que muitas vezes é mais fácil nós pormos a culpa nos outros do que vermos mesmo o problema, a raiz da coisa. E eu acho que foi isso que aconteceu neste caso. Eu vou dar a minha opinião. Eu, quando era mais nova, eu tinha muitos erros ortográficos, mesmo muitos erros ortográficos. E houve uma fase em que eu simplesmente comecei a ler muito, 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 muito. Eu ia à biblioteca, trazia uma pilha de livros, começava a ler, e nessa fase eu passei a escrever muito melhor, eu comecei a ter muito menos erros ortográficos, e eu acho que o problema não é as crianças verem youtubers brasileiros, não. O problema é as pessoas não prestarem atenção nas aulas de português, não terem qualquer tipo de ligação com coisas portuguesas, e isso também vem muito da parte, por exemplo, dos pais, porque os meus pais, sobretudo a minha mãe, ela tentava sempre dar-me livros para ler, ela queria muito que eu tivesse aquela ligação com livros, e se eu por mim, sozinha, com 14 anos, espera, vou ler livros pela primeira vez na vida, possivelmente eu não ia ler. Só que a minha mãe, ela tentava alertar-me muitas vezes: Rita, tu tens de começar a ler mais, toma este livro, pera, ela gosta da Disney, então vou-lhe comprar estes livros da Disney para ver se ela começa a ler. E não é dizer que, tu escreves mal, tu lês mal, não. É tentar influenciar de uma forma positiva. Eu desde muito cedo que eu comecei a ver youtubers brasileiros, e vocês não me ouvem a dizer celular em vez de telemóvel. Porque eu sou uma pessoa que eu adoro saber sobre outras culturas, mas que eu também tenho que aprender a minha. E é normal a nossa língua sofrer alterações. A minha forma de falar é diferente da forma de falar, por exemplo, da minha avó. A minha avó não diz tipo e eu passo a vida a dizer tipo. Então já viste aquilo, tipo. Então tipo. E a minha avó às vezes, não, Rita, tipo não. E os meus pais a mesma coisa, Rita, não digas tantas vezes tipo. E agora neste momento eu acho que se nota que o YouTube português não está a ter tanto impacto nas crianças como o YouTube do Brasil, e nós vemos quando vamos a uma loja quem é que está sempre nas prateleiras. Eu tive contacto com várias pessoas que elas têm dupla nacionalidade ou que vinham de outro país para Portugal e que hoje falam português fluentemente. E essas pessoas muitas vezes têm a capacidade de falar várias línguas, ou por exemplo, eu falo português e inglês, e quando eu estou a falar inglês, o meu cérebro, ele sabe que eu estou a falar inglês, mas quando eu estou a falar português, eu estou a falar português, ponto, eu não misturo as duas línguas. E quando a pessoa está a aprender, ou quando são crianças, é normal eu dizer uma frase em que tenho uma palavra em português, uma palavra em inglês, mas eu acho que cabe muito a educação, da forma como também tentamos ensinar uma criança, como também tentamos influenciar as pessoas à nossa volta. E eu acho que o problema não é as pessoas verem vídeos em português do Brasil ou em brasileiro, meu Deus, é não haver contacto com coisas portuguesas. Esse é o problema para mim, porque senão as pessoas, de certa forma, iam encaixar na cabeça: espera, aqui em Portugal diz telemóvel, no Brasil diz celular. E eu não acho que seja obrigar as crianças a verem coisas portuguesas. Eu acho que, de certa forma, nós temos que tentar perceber o que é que as pessoas gostam, o que é que as crianças começam a desenvolver, e depois, consoante cada pessoa, é que nós também tentamos mostrar coisas portuguesas. Eu muitas vezes mostro músicas portuguesas que eu gosto, filmes que eu acho que têm uma boa dobragem, filmes portugueses também, coisas feitas aqui, e muitas vezes há pessoas que gostam, há pessoas que podem não gostar, e eu dou aquilo que eu gosto para tentar influenciar também algumas pessoas a procurar ou então a verem algo semelhante, e eu acho que isso é mesmo muito bom, nós também mostrarmos ou procurarmos aquilo que é feito no nosso país para além das outras culturas. Continuando, quando é que vais reagir ao pesadelo na cozinha? Eu sou viciada no pesadelo na cozinha, então eu não posso reagir.
Eu, eu sei que há o Pesadelo na Cozinha em Portugal, mas eu sou viciada no Jacquin e eu já vi vários episódios, então eu não posso reagir. Desculpem, eu sou viciada. Quais os vídeos do React que tu mais gostas de trazer para o canal? E porquê? Vais continuar com os reacts de Portugal, Brasil, músicas da Disney? Eu amo todos os vídeos de reações, porque os vídeos de reações, eles são uma forma de eu conhecer algo novo e de poder partilhar essa experiência com vocês. Eu amo sobretudo os vídeos em que eu reajo a músicas, porque as músicas, elas vibram dentro de mim e sim, eu vou continuar com os vídeos Portugal, Brasil, músicas da Disney, eu prometo. Pensas em fazer mais vlogs? Sim, eu vou gravar mais vlogs. Tens amigos brasileiros? Arthur, diz-me uma coisa, eu sou tua amiga, não sou? Está enviado. O Arthur, ele ligou, eu acho que ele está preocupado, mas esta foi a resposta dele. Sim, você é minha amiga. Por que a pergunta? Então sim, eu tenho amigos brasileiros. não é só o Arthur, mas o Arthur foi um dos primeiros brasileiros que eu tive assim mais contacto na vida, então eu precisava de pôr um áudio do Arthur. Coitadinho. Não, desculpa. Ele está-me a ligar. Oh não. Vou meter em alta voz. Arthur? Sim. Yeah. Desculpa ter-te preocupado. Não, tranquilo. Eu só liguei porque achei estranho você me mandar um áudio desse do nada. Eu falei, gente, o que aconteceu? Quando é que vais cortar o cabelo? É agora. O grande momento chegou. Agora a tesoura escorregava mesmo e... Não vou brincar mais com isto. Eu tenho muito azar nestas coisas. Eu não vou cortar o cabelo. Tu gostas de jogos? Se sim, tens um jogo ou franquia favorita? Quando eu era pequena, eu jogava muito Super Mario, então eu amo os jogos do Super Mario, mas recentemente eu joguei um jogo na PS4 que se chama-se Ghost of Tsushima e foi assim um dos jogos mais impressionantes que eu joguei. E Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima para mim foi... Ele está aqui. Tu recebes críticas de portugueses por elogiares cantores brasileiros e gostares particularmente do Brasil? Eu sinto que eu não recebo assim tantos comentários negativos e eu faço os vídeos com muito carinho, então eu acredito que a maior parte das pessoas, elas recebem os vídeos com carinho e percebem a mensagem que eu estou a tentar transmitir, a união entre os dois países. Mas sim, eu recebo alguns comentários negativos de portugueses, mesmo de brasileiros que também não gostam de ver um português a reagir às coisas que fazem parte do país deles. Então eu simplesmente não ligo para esse tipo de comentários. Eu acho triste as pessoas comentarem isso porque perdem o tempo delas a comentar algo que para mim não vale a pena. Se a pessoa não gosta daquilo que eu faço, então há imensos canais espalhados pelo YouTube inteiro com conteúdo que a pessoa vai se identificar melhor. Então, não, essas pessoas podem ficar longe. A próxima pergunta é: a tua mãe é chata? Não, a minha mãe, ela não é chata, eu gosto muito dela. É isto que eu tenho que dizer, não é, mãe? Sim, ela é fantástica, maravilhosa e... Não, eu estou a brincar. A minha mãe não está aqui, mas a minha mãe é que fez esta pergunta e... Não, mãe... Jay, tu assustaste. Isto era o Jay a tentar imitar a minha mãe, credo. Não resultou. E não, mãe, não és. Só às vezes, mas... Qual é a tua opinião sobre patos? Espera, nós estamos a falar de patos, este tipo de patos? É? Nós temos o Pato Donald, nós temos o Daffy Duck. Eu gosto de patos. Eles nunca me fizeram mal. Gosto de patos. Muita gente perguntou se eu alguma vez fui para o Brasil, se eu quero visitar o Brasil, que estado ou região do Brasil que eu quero mais visitar. E foram muitas perguntas. Não, eu nunca fui ao Brasil, mas quero muito. E sobre a região do Brasil eu não faço a mínima ideia. Porque eu
penso num sítio, mas depois eu começo a falar com mais pessoas e elas dizem curiosidades ou mandam-me fotos e eu, oh meu Deus, eu também quero ir aí. Então, neste momento, se não houvesse pandemia, se me dissessem escolha um sítio do Brasil para tu ires, eu não sei qual é que eu escolhia. E eu quero muito conhecer as pessoas que elas acompanham o meu canal, então eu acho que eu ia acabar por escolher um sítio em que eu pudesse conhecer ainda mais pessoas e também conhecer a cultura dessa região, mas eu não sei porque é muito difícil escolher só um sítio, não dá para mim. Se tu fosses recomendar artistas musicais portugueses ao público brasileiro, quais seriam? Chutes e Pontapés, Rui Veloso, UHF. Eu tenho 2 vídeos no meu canal em que eu só falo de artistas portugueses, então eu vou deixar o link cá em baixo na descrição para quem tiver interesse em ouvir. Em que cidade de Portugal tu moras? Eu moro em Lisboa e quando me perguntam Rita, qual é a cidade que eu devo visitar em Portugal, eu aconselho sempre Lisboa, porque é a cidade em que eu moro e eu gosto muito de Lisboa. Também gosto muito do Porto e eu acho que para quem gosta de praias vai gostar muito do Algarve, mas há várias cidades também portuguesas que eu acredito que são muito bonitas, mas que eu algumas ainda não conheço, mas gostava muito de conhecer. E pronto, eu moro em Lisboa. Era essa a resposta à tua pergunta. Diga-nos, qual é o teu maior medo? Eu não sei dizer qual é o meu maior medo, porque eu tenho vários medos. Eu sou uma pessoa muito medricas. Eu odeio aranhas, eu tenho medo, sobretudo de tarântulas, só de pensar fico toda arrepiada. E eu tenho medo de alturas, eu tenho vertigens, eu tenho medo de um dia ficar sozinha na vida, eu tenho medo dos marretas, eu odeio os marretas, a sério, odeio as marretas. Eu tenho medo da pipi das meias altas. Eu também odeio, juro. Não dá. Eu tenho medo de um dia ir a andar na rua e tropeçar no passeio, vou parar ao meio da estrada não sei como e um carro passa-me por cima. Eu tenho medo de... Para, eu não vou continuar com esta lista porque eu tenho mesmo muitos medos, então este vídeo, se eu continuasse, ele nunca ia acabar. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tentei selecionar assim várias perguntas, mas eu ainda tenho muita coisa para responder. E nós vemos amanhã. E eu quero agradecer aos meus super marcianos, que são o Jay, o Felipe, o Luís, o Jonas e o Otávio. Muito, muito obrigada e agora sim, nós vemos amanhã.